empregados livremente pelo Poder Executivo, mediante decretos que definiriam a destinação dos recursos do fundo. A mim me preocupa, porque se a gente tivesse um plano estratégico do governo para a mobilidade urbana, e esse plano contivesse já as suas prioridades para usar os recursos do fundo, tudo bem, mas nós não temos isso. Estaríamos dando aqui, através desse projeto, né, uma carta branca para o governo usar os recursos do fundo, sem a gente saber bem quais vão ser as prioridades estratégicas. Então, eu acho que é um projeto que tem o seu valor, é muito importante que o governo se interesse em construir soluções para reduzir, para diminuir, para enfrentar o desafio da mobilidade urbana em Niterói, mas isso não é um projeto estratégico ainda. O projeto estratégico é como que a gente vai definir ou redefinir o desenvolvimento urbano da cidade, em que pé anda a situação do governo, a análise do governo sobre o PDTT, o Plano Diretor de Trânsito e Transporte, que isso aqui atenua o problema e dá ao governo uma margem de manobra que a gente não sabe como é que vai ser, quais serão os critérios para a utilização dos recursos que vão alimentar o fundo, particularmente da construção civil. Vereador Cal, é claro que é importante construir contrapartidas, mas o mais importante ainda é estabelecer limites, parâmetros, balizamentos, para que não se construa sem parar na cidade e, em troca, se ofereça a contrapartida. Talvez a contrapartida seja menos importante do que a construção de um plano estratégico de desenvolvimento urbano para a nossa cidade. Como eu ainda não me detive sobre as emendas, nessa primeira discussão eu vou me abster. A discussão que fiz quando da primeira discussão, que nós estamos tratando aí nesse projeto, nessa matéria, presidente Paulo Bagueira, estamos tratando da empresa municipal que foi sem nunca ter sido. Não é? Foi sem nunca ter sido, porque nós todos nos lembramos de quando o prefeito Jorge Roberto Silveira decidiu segmentar, enfim, separar a Secretaria de Segurança da Secretaria de Defesa Civil, não é? Ele mandou uma mensagem para cá após os acontecimentos de abril do ano passado, e eu me lembro que fizemos uma discussão aqui em plenário questionando não a adequação da medida, mesmo o governo inchado de secretarias, mas nós achávamos que era razoável que para definir uma política de defesa civil no município, que um dos itens pudesse ser a criação de uma secretaria para coordenar a pasta. Portanto, mesmo a mensagem, e vou explicar porque estou falando disso para chegar a Geonite, mesmo o governo tendo mandado uma mensagem absolutamente discreta, lacônica, sem informações sobre a sua política de defesa civil, apenas transferindo cargos da Secretaria de Segurança para a Secretaria de Defesa Civil, ainda assim, nós votamos favoravelmente aquela mensagem. Bom, 4 meses depois da tragédia, portanto, não foi no calor dos acontecimentos, a tragédia foi em abril, já completou 1 ano, né? Em agosto do ano passado, veio a mensagem que propunha a criação da Geonite. Portanto, quero aqui lembrar que o governo teve 120 dias para estudar e mandar para a Câmara uma mensagem criando uma empresa pública municipal de geotecnia. Não foi, portanto, no calor da hora, não foi 15 dias depois, houve um certo planejamento. Naquela ocasião, nós dissemos, olha, mais uma vez, chega uma mensagem criando um órgão público, sem que estejam claros os fundamentos da política pública de geotecnia, sem que se diga a questão dos quadros profissionais que essa empresa vai precisar ter, as suas especializações, sem que se defina minimamente, em linhas gerais, como que a quantidade grande de atribuições que na mensagem aparecia para a Geonite seria distribuída estruturalmente pela empresa, nada disso. Aí eu mesmo falei, olha, não vou dar o segundo cheque em branco, já dei em relação à defesa civil, né, e agora não vou dar em relação à Geonite. Bom, mesmo assim, a correlação de força aqui é pró-governista, portanto, a mensagem foi aprovada, não é? A mensagem foi aprovada, e qual não é a nossa surpresa quando, agora, o prefeito manda uma mensagem descriando a Geonite, não é? E dizendo que essa área de geotecnia fica vinculada à Secretaria de Urbanismo como uma subsecretaria. O vereador Padre Ricardo, ao ler a matéria, assim, leu enganado, mas intuitivamente ele estava certo, porque na verdade fica até melhor, quero sugerir na comissão de redação final, que intuo que a matéria será aprovada, que não seja uma subsecretaria de geotécnica, mas de geotecnia. Eu acho que fica melhor. De qualquer maneira, eu quero aqui dizer que, mais uma vez, isso revela, a meu juízo,
uma falta de coordenação e de planejamento e de estudo do governo. E o prefeito, em entrevista que eu ouvi recentemente, em coletiva de imprensa, né, disse que, na verdade, reconhecia o erro, reconhecia que houve enfim, imprecisão no envio da mensagem anterior, mas que ele errou porque o governo errou, não ele, o governo errou, porque tinha feito aquilo muitas pressas em cima da hora. Não foi em cima da hora. Ele mandou a mensagem sobre a geonite 4 meses depois dos eventos de abril. Portanto, quero aqui dizer que esse fato revela uma descoordenação, uma falta de planejamento, uma falta de percepção de qual é, afinal de contas, a direção que o governo pretende adotar nessa área tão importante que Niterói não tem ainda estruturada, que é a área de geotecnia.